A Universidade Federal do Tocantins, campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, professor Alex Canguçu. Fala pessoal, professor Lucas dos Santos. E nós estamos começando o podcast Fala Consciência, podcast com a temática de ciência e sociedade. Lucas, quem é a nossa entrevistada desse dia? Hoje a gente vai entrevistar a Diane Perinazzo. Tá correta a pronúncia? Tá correta. Que está à frente aí da Associação Vitória dos Bichos, né? Só lembrando, pessoal, antes da gente iniciar a nossa entrevista, dos parceiros, né? Que esse é um projeto da UFT, campus de Gurupi, com apoio do curso de jornalismo da Unig, e que você pode encontrar esse projeto aí, várias, né, nossas redes sociais aí no Instagram, Fala Consciência PDC, e no YouTube também, Fala Consciência PDC. Beleza? Beleza. Então, seja muito bem-vinda no nosso podcast, muito na obrigada. Nossa conversa de hoje. Diane, a gente começa nessa primeira fase, a oportunidade de você apresentar, né, de onde você vem, como é que foi a sua história profissional aqui e chegada no Tocantins, na cidade de Gurupi. Eu me chamo Diane, né, eu sou servidora pública, trabalho no Tribunal de Justiça e fui advogada. Eu vim para cá, eu era jovem ainda, eu tinha 16 anos quando eu vim morar para o Tocantins, né? Mas depois eu fiquei um tempo fora, que eu advoguei quase 12 anos em Goiânia. E aí eu decidi, lá em casa todo mundo é servidor público, né? Aí minha irmã me cobrava, não, acho que você tem que estudar para passar no concurso e tal, né? Aí eu decidi abandonar a carreira da advocacia e fui estudar para concurso. Em Goiânia? Não, eu morava em Goiânia e eu voltei para cá, sim, né? E a minha irmã ia casar, e, enfim. Falei, não, vou ficar cuidando da minha mãe também, né? E vim para Gurupi, sentei a bunda na cadeira e fui estudar. Mas você é de Goiânia? Não, eu sou gaúcha. Gaúcha. Eu sou de 3 de maio. E a família do teu pai vieram para cá? Meu pai veio em 80. Foi o primeiro. Muito, viramos já tem, né? Já viramos tocantinense. Acompanhou a história do estado, né? Aí minha mãe foi professora lá no Sul, aposentou lá, voltou aí ela veio embora para cá, né? E fez concurso também de novo e deu aula, mas minha mãe foi professora 40 anos. Então, minha família toda formou aqui na FAFIC. Em 80, então, a cidade de Gurupi era bem pequenininha. Bem pequenininha, era outra realidade. E a energia, a motor ainda, na época. Aquele horário, né, que tinha que parar. Aí, em 2007 eu vim, né? Estudei, eu passei no concurso, em alguns concursos quando eu vim para cá e fiz a opção de ficar no Tribunal de Justiça em 2010. Aí em 2010 eu fui para Ananás, fiquei 1 ano em Ananás até conseguir minha remoção para cá. Em 2011 eu vim para cá. E em 2011 começou a minha jornada com os animais. A história. É isso que eu ia te perguntar. E a associação, né? Ainda não tinha surgido. Não. Nós começamos, eu e uma colega, a Crisley, que trabalhava no MP, que trabalha ainda no MP, né? E começamos resgatando né? Vamos cuidar desse, encaminhamos para adoção, e aí, de repente, a gente começou... Sem sede? Sem nada, sem nome. Em casa, né? Em casa. Sem logo, sem nada. Sem nada, né? E aí nós começamos a resgatar animais na rua, em 2011. Na verdade, começou porque a gente conheceu um veterinário novo na cidade aqui, né? E aí a primeira ideia foi assim, achei um bicho, vou levar pro veterinário para uma consultinha de graça, né? Foi mais ou menos por aí. E aí começou, hein? Dali um pouco surgiu outro, tá doente, o que a gente precisa? Aí quando chegou outro e de repente a gente estava bastante envolvida na questão... de adoção, de acolhida, né? De resgate, na verdade. E aí a gente acabava levando para casa e de repente a gente começou a perceber que a gente começou a ficar endividada nas clínicas. E aí vocês resgatavam, cuidavam e acabavam ficando com o animal?
Mas, às vezes encontrava adotante, né? E aí, passado mais ou menos um ano, mais ou menos, de repente, a gente começou a ficar muito visual, né? Aí foi quando a gente resolveu criar uma parede, né? Que seria a nossa logo. Vamos criar, na época não existia Instagram, era só o Facebook. Eu lembro da história do Facebook. Era no Face. Que a gente olhava assim, aí tinha o telefone, né? Da pessoa que era o responsável por ter o animal, no caso. E aí... eu lembro que eu olhava o Facebook. A gente tinha muito mais acesso, né? O Face ele é mais abrangente, assim, as stories. E aí resgatamos, começamos a fazer rifa. Só que daí a gente percebeu a necessidade de criar uma imagem, né? Por quê? Porque a nossa cara começou a ficar muito visual, entendeu? Todo mundo já começou a conhecer a gente pelos resgates e tal. Não, vamos criar um nome, né? Só que na hora de cadastrar no Facebook, olha só como é engraçado. Tinha uma voluntária, nem era voluntária, uma que ajudava financeiramente, que se chamava Vitória. Ah, certo. E aí eu queria cadastrar no Face Amigos de Quatro Patas, que era para ser o nome da associação. Só que o Face não aceitava Amigos de Quatro Patas. E aí eu lembrei do nome Vitória dos Bichos. E ficou. Aí se associou. Aí ficou um nome, aí teve um rapaz de Goiânia que criou a nossa logomarca, criou 3, a gente escolheu aquela que é essa aqui. Que tá aí, né? E aí a gente montou uma página, né, com os nossos telefones no Face e ali a gente começou a divulgar um pouco. E nessa época não tinha também a sede não, né? Porque não, eu lembro que eu ligava... Não. Eu sempre tenho interesse por os animais. Às vezes a gente olhava assim, na época que o meu pai morava aqui, né? E ele precisava de cachorro, né? Aí eu lembro que, inclusive eu peguei um. Uma cachorrinha. E pro meu pai, né? Aí foi através do Facebook. E eu lembro que eu liguei pra lá, tava na casa de alguém, entendeu? Por isso que eu falei da sede, né? Que não tinha. Não tinha. E aí nós ficamos até... Aí de 2011 até 2014, a gente foi formando um grupo, solidificando aqueles voluntários, aquelas pessoas que gostam de animais. Quer dizer, unidas por uma causa. E aí o grupo foi solidificando. Aí uma vai chamando a outra, né? É igual gato. Gato, quando tem comida ali, eles vão chamando. Aí faz a rede. E aí, quando a gente percebeu que a gente tinha um grupo sólido, né? Aí a gente decidiu montar, registrar a associação. Mas olha só o quanto tempo demorou, né? De 2011 até 2014. 3 anos. Então, assim... Era uma área nova, uma área que a grupo existia, algumas protetoras independentes, voluntários que resgatavam animais, mas era muito pouco, né? Vocês viram modelo de algum lugar ou não? Foi acontecendo? Foi acontecendo. Vocês foram organizando? Tudo barriga verde. Foi mais pelo desejo, né? E aí, até em 29 de novembro de 2014, a gente fez o primeiro registro, que é registrar a ata e fazer o estatuto, o CNPJ, enfim. E aí, nós não tínhamos sede. Não existia 2014. sede. Em 2015, eu resgatei uma cadela no setor industrial, com 8 filhotes. E aí, onde é que eu vou colocar essa cadela com 8 filhotes? Quando eu cheguei lá na minha casa da minha mãe pulou lá longe. A cachorra não queria. Aí, eu consegui um lar temporário, que é na sede antiga. Aquela casa lá no fundo estava desocupada. Aquela sede anterior, né? Estava desocupada e eu coloquei essa cachorrinha, que chama Belinha, lá dentro da sede. Mas no dia seguinte eu resgatei mais outra parida. Então ficaram 2 cadelinhas paridas lá naquele local. E como é que você fazia para coletar? Você andava pela rua assim, qualquer bairro? Como é que funciona esse processo? Porque assim, as pessoas te ligam, como eu já estava conhecida, ligavam, tem um cachorro assim, assado. Tal lugar. Aí, quando eu tinha tempo, né?
Corria lá e pegava. Você trabalha no... Trabalho, então assim, quando tinha tempo nos intervalos, a gente corria lá e pegava, ou arrumava alguém que pudesse ir, né? Aí essas 2 cadelinhas ficaram lá. E aí a casa foi alugada. E aí eu rezei. Pedi a Deus que pedi. Falei com a proprietária, que era a Rosângela, que hoje é uma voluntária. Falei, Rosângela, pelo amor de Deus, não aluga essa casa. Daí eu quero alugar ela. Aí ela, por incrível que pareça, o cara desistiu de alugar ela hoje de manhã. E ali nasceu a Vitória dos Bichos. Eu falei, não, vamos fazer um lar temporário aqui, né? Aí foi ficando. E aí conhecemos um novo veterinário que tinha acabado de chegar na cidade, que é um dos nossos veterinários, que é o Fagner. Foi aí que... eu conheço ele, eu lembro dele. Que começou o projeto. A gente podia... Ele podia caçar esse tanto de bicho, né? Eu falei, mas como, Fagner? Uai, montando um lugar pra gente caçar esse tanto de bicho. Porque o que acontecia? Nós encaminhávamos uma cadela para adoção. Passado algum tempo, eles queriam devolver a cadela parida e ficar com um casal de filhotes. O que isso significa? Que nós pegava a responsabilidade não era de 1, mas de 8, 10, e eles iam ficar com 2 para dali 8 meses depois me devolver de novo e não querer mais. Então, só usava. Foi aí que a gente, naquela época eu sonhava em ter um abrigo. E aí eu conheci uma amiga minha de Palmas, a Alessandra, falou assim, Diane, jamais abrigo. Por quê? Jamais ter um abrigo. Porque vão depositar bichos na porta do seu abrigo o tempo todo. Então vão jogar a responsabilidade para cima de... Aí foi aí que a gente despertou. Aí eu comecei a ler na internet, né? Como se informar. E o que era ideal. E assim foi. Foi aprofundando sobre a temática, né? E sempre teve essa, assim, teve um veterinário, um profissional acompanhando, sempre. Né? Porque... Desde que a gente começou, quando o Fagner já tinha mudado para cá, ele era sozinho. Ele não tinha ninguém, ele não tinha amigos. E aí eu e outras amigas da proteção, que fomos os primeiros amigos dele, né? Então, assim, Fagner, vamos sair para almoçar, vamos sair para tomar uma e tal. Aí a gente criou esse laço, né? De amizade. Sim. Que tá aí até hoje. E aí foi assim, do nada, assim, a gente pensou, a gente podia fazer um centro de castrações. Antes do centro, as castrações nas clínicas eram muito caras. E aí eu conheci, logo que isso começou, foi quando começou a aparecer vários casos de leishmaniose aqui, né? E aí eu conversei com essa veterinária de Palmas, ela indicou um tratamento paliativo para ir contendo. Não era aprovado o tratamento com mitoforan ainda, né? Era proibido no Brasil. E não tinha nenhum tipo de tratamento, mas tinha um paliativo, que ela orientou como fazer. Beleza. Aí, com isso, eu perguntei quanto que ela cobrava para castrar lá em Palmas. E ela falou, não, é tanto, mas para vocês a gente pode fazer um desconto. E aí a gente pensou, bom, vamos arrumar um carro, né? Encher o carro de bicho. Levá-lo. E vão levar para Palmas. Mas aí ficou difícil, né? Porque como é que você vai colocar 10 bichos dentro de um carro? Pegar a estrada. Aí eu fui lá na Dog Center e conversei com o Jairo sobre os preços das castrações. Aí ele aproximou bem o preço que ela tinha feito. Bom, então tá bom, né? Aí melhora. Né? Aí então nós começamos a castrar animais assim, com preço. Animais que a gente encaminhava para adoção, com a fichinha de adoção, podia ir lá na clínica, apresentava a ficha de adoção, né? E ele dava o desconto. Foi aí que a gente começou a fazer algumas castrações, né? Desde que a pessoa arcasse com os custos, porque nós não tínhamos, nós só tinha dívida. E a Vitória dos Bichos sempre contou com
ajuda da sociedade, né? No sentido Sim. doações, né? Produtos. A gente recebe doações de pessoas do comércio, pessoas físicas, né? Às vezes até anônima. E contribuição pública do Estado, município? Não. Porque, na verdade, assim, é um papel que o Estado não está cumprindo, né? Tem uma lacuna. Tem uma lacuna aí. Na verdade, Gurupi não tinha nem lei que determinasse que o município fizesse controle da natalidade. A lei que tem aqui em Gurupi fui eu que fiz. Ah, certo. Na época, eu comecei a cutucar os vereadores, né, no Facebook. E até que um resolveu encampar a ideia, levou para o prefeito. O mesmo projetinho que eu tinha escrito para ele. O prefeito encampou a ideia, levou o projeto para a Câmara dos Vereadores e foi aprovado. Foi aí que começou a ter o CCZ com o trabalho de castração. Mas demorou, porque tem que entrar no orçamento, tem material para comprar, instrumental. Demorou uns 2 anos e meio para eles começarem. Hoje tem, né? Hoje tem. Mas não dá conta da demanda também, Sim, né? É a mesma coisa se tivesse um hospital público, só o hospital público, não daria conta da demanda, né? Então vem os particulares que agregam. Então é a mesma coisa. E aí num dia a gente decidiu que vamos fazer um bazar e vamos comprar o material. Falei, Fagner. Porque o Fagner tinha falado, vamos fazer algo. Vamos fazer? A partir daí... Tá, e aí o que eu preciso? Põe no papel. Aí eu comecei a anotar, sabe? Preciso disso. Aí eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar instrumental onde tinha mais barato, mesa, cilindro de oxigênio, tudo que precisava, né? Quais eram os antibióticos, anestésicos. Onde comprar, porque é tudo produto controlado, o que tinha que fazer. E aí foi aí que a doutora Natália entrou. Isso, essa que era a minha pergunta que eu ia fazer. Você falava dos fundadores e dos pesquisadores que contribuíram também nessa fase. Pois é. Da vitória dos bichos. A Natália, eu não sei nem como é que ela entrou. Não me lembro como foi que... A Natália e o professor o Kelvinson, né? Isso. Que foi o professor aqui da UFT do... A Natália, eu só me lembro que foi no sábado de manhã. Eu acho que eu postei alguma coisa em algum grupo do WhatsApp e ela estava. E aí ela entrou em contato pelo WhatsApp falando que ela era veterinária. E aí eu liguei para ela. Eu lembro que direitinho. Num sábado de manhã que eu estava fazendo faxina na casa e peguei o celular e aí a gente conversou. Não, Diane, eu não tô bem, eu tô sem trabalhar, eu preciso me ocupar. E aí a gente marcou no dia seguinte uma reunião pra gente falar. Tu tá disposta? Tamo junto, vamos fazer. E aí a gente fez o bazar. Na época arrecadou quase R$8.000. E deu pra comprar o básico. Kits de instrumental. Que essas coisas são caras, né? São. E hoje está mais caro ainda, né? Então, mesa cirúrgica, tudo que a gente... O básico que a gente... Não eram muitos kits, né? Mas eram 5... Conseguimos montar 5 kits, né? Então, daria para castrar, teoricamente, 5 animais, né? E aí, fizemos os projetos, que é o projeto de coleta de lixo hospitalar, o projeto da vigilância. Foi tudo a Natália que me ajudou a fazer, eu ajudando ela e a gente pesquisando e fazendo junto, né? Aí tinha que fazer alvará sanitário. Aí nós temos uma contadora. Fundaram uma empresa. Uma empresa, é uma empresa. Só não ganharam dinheiro, gastaram dinheiro com isso, né? Aí nasceu a Vitória. De repente, quando a gente pensou que não, estava pronta. E aí a gente começou a fazer o trabalho de castração. Só para o pessoal entender, o Kelvinson, né? Esposo da Natália, ele foi professor aqui da UFT, né? E ele trabalhava justamente com leishmania, né? Ele estava fazendo uma pesquisa, né, de uma vacina nova. Inclusive, a gente utilizou alguns animais para fazer testes. Testes assim, a vacina dele já estava desenvolvida e ela serviria tanto para tratamento como para prevenção. E o índice aqui em Gurupi é bem alto, né? De calazar muito em animais. alto.
E aí a gente até usou alguns animais que estavam conosco, né, para fazer de voluntárias, se elas queriam participar da pesquisa, né? Então, com autorização de cada uma delas, a gente foi. Salvo me engano, tem um animal ainda, até hoje, que sobrevive porque utilizou das vacinas como tratamento. Eu estava falando, o Kelvison, a gente trabalhou junto, né, no laboratório, eu mais na linha de bactérias e ele leishmaniose. Então ele fez o doutorado em leishmaniose e hoje eles estão lá em Foz do Iguaçu, né? Ele tem uma startup, Lucas, também de vacinas, né? Devax Biotecnologia. O Alex trabalha com vacinas também, né? Sempre foi parceiro. Até hoje é parceiro, a gente conversa toda hora. E então, se tiver a oportunidade de ele ver depois esse bate-papo aqui, né? A gente manda um abraço para ele aí, para ele e Natália. Pois é, eu até conversei. Eu tive visitando a Natália uns anos atrás. Eu fui lá, conheci Foz do Iguaçu, que eu não conhecia. E assim, eu digo que a Natália, o Fagner é o pai e a Natália é a mãe, né? Então, assim, foram duas pessoas extremamente importantes no projeto, né? Porque hoje a gente consegue atingir... E começou pequenininho, porque não existia consciência sobre castração. Nesse ponto, a gente gosta também de dar uma explicação, né, Lucas? Falar assim, qual o grande objetivo para a sociedade de as pessoas buscarem, né, a vitória dos bichos para fazer a castração. O que é castração? Para as pessoas que talvez nem conheçam. Qual o benefício? Benefício. Explicar um pouquinho para essas pessoas. Por que a gente se preocupa tanto com a castração? Primeiro é o controle populacional. Se nós temos o controle populacional de animais, nós evitamos uma série de coisas. Primeiro, índice de toxoplasmose. Se a gente diminui, a gente não pode exterminar os gatos, mas se a gente mantém o controle, diminui a toxoplasmose. Eu tenho dentro de casa o exemplo da toxoplasmose. Eu tenho um sobrinho que ele tem visão monocular, porque ele foi contaminado na gravidez com a toxoplasmose. Perigo aí, né? Então, ele é portador de necessidades especiais e, por conta, só veio descobrir que ele era cego aos 8 anos. Segundo, ele já tinha dificuldade de enxergar? Ele sempre, só que nenhum médico percebeu. Nenhum médico entendia por que ele tinha aquela cicatriz no olho. Mas ele não enxergava e não falava, né? Não enxergava e não falava. Entendi. E aí, aos 8 anos, eu falei, não, vamos levar ele para Goiânia. E lá, aí o médico chamou vários e descobriu que ele foi contaminado na gravidez pela toxoplasmose, e ele tem uma lesão no olho dele tão grande que ele só tem 1%, 3% da visão de um olho. Nada. Então, ele tem visão monocular. Entendi. Segundo, controle da leishmaniose. Não é o animal que vai transmitir, mas se tem menos animais circulando, tem menos mosquito. Ele é o reservatório, ele né? O animal. Terceiro, índice de acidentes de trânsito. O que acontece? Gurupi é uma cidade, antigamente era uma cidade de bicicletas, hoje é uma cidade de motos. Tanto que quando você vai no centro, você quase não arruma estacionamento, só tem moto, né? Tem ruas que de um lado a outro só motos. E os principais acidentes é com moto. E os principais acidentes que sobrecarregam o hospital regional, o hospital público, SAMU, são acidentes de moto. O que acontece com o acidente? No atropelamento de um cão, o que acontece com o cão? Ele vai morrer ou vai ficar ali. Ninguém vai correr atrás do cachorro. Mas olha o tanto que se movimenta o acidente. Primeiro, vai chamar o SAMU, vai chamar a perícia técnica da polícia. Terceiro, vai ocupar uma vaga do hospital regional. Quarto, vai ficar lá internado pelo menos uma semana, 2, que poderia estar sendo ocupado por um indivíduo com doença e não acidente. Terceiro, num acidente qualquer, nós estamos com um dos nossos voluntários que quebrou o joelho há 33 dias de moto.
ele vai ficar pelo menos 3 meses o quê? Encostado. Para voltar ativa. Quem está pagando toda essa conta? Somos nós. É verdade. É o hospital, é a cirurgia, é o SAMU e é o INSS dele. Todo mundo está pagando a conta. Então, se a gente começa a diminuir um pouco esses animais circulando na rua, a gente começa a diminuir todos esses problemas. Todos esses problemas. E até agora você só falou, assim, que eu achei interessante. Você falou problemas do ponto de vista da sociedade, né? Sim. Ainda tem, assim, o problema do próprio animal, né? Assim, eu não falei nada do animal ainda, né? Nem Exato. falei do animal. O animal... Só o excesso dele solto. Só o excesso dele solto. Então, assim, diminui uma série, então. Castração, porque diminui o número de animais de rua. Sim, entendi. Então, controle da natalidade não dá para exterminar, né? Porque senão, como é que é aquele ditado que diz que os ratos, senão os ratos tomam conta. Aí vem a leptospirose. Mas nem de mais e nem de menos. Sim. Então, tem que manter o equilíbrio. E cães e gatos, todos eles. Um acidente de moto com um cão é bem mais grave do que com um gato. Verdade. Entenderam? Então, por que a gente se preocupa tanto com isso? Porque é uma questão de saúde pública. E você falou que não tem contribuição de órgãos governamentais, né? Mas acaba que trabalhando nisso, né, você tem essa contribuição direta, né? E o que a castração feita lá na Vitória dos Bichos, como é uma associação que ajuda, né? Ela pode ser realizada para todos que tenham animais e com preço também acessível, né? Então acaba que a gente tem que levar essa consciência para as pessoas que os benefícios foram falados e o custo é bem mais em conta, dado a contribuição direta que vai dar para todos, né? Sociedade. Veja bem, nós temos esse ano, até 31 de março, 415 animais castrados. Então, deu 100 e pouquinho, né? 100 e poucos animais por mês. Ao total de todos esses anos, foram quase 8 mil animais castrados. Imagina 8 mil animais parindo. 5, vamos colocar só 5. Então, teriam nascido 40 mil filhotes. Eu conheço 40 mil pessoas para encaminhar para adoção todos esses animais? Não conheço. Então, nós deixamos de... E a economia... tudo isso tem economia. Para o município. Vamos lá para o município. Vacina de raiva, ele vai economizar porque é menos animais para vacinar. Sim. O carrinho do zoonose circulando na cidade, recolhendo animais que estão atropelados, ou mortos, ou isso ou aquilo, né? Economia em vários segmentos, gente. Então, assim, e é lucro quando você tem, para toda a comunidade, animais que a pessoa dá conta de cuidar. Não adianta eu ter um lugar que tenho 30 animais se eu não consigo nem alimentar, né? Que estão ali passando fome. Então, se a pessoa consegue cuidar de 2 tranquilamente, é lucro, porque vai fomentar o quê? O comércio. É ração, é veterinário, é remédio. Então, fomentam. E se ela tem 30, ela nunca vai conseguir levar nenhum no veterinário. Ela não vai conseguir comprar ração para 30, mas para 2 ela consegue. Então, fomenta a economia, todo mundo ganha. Os animais ganham porque são bem cuidados. O comércio ganha, o município ganha porque gera o imposto, gera o ICM, gera uma série de coisas. Então, assim, se temos uma cidade com menos animais na rua, com mais animais dentro de casa, contribui para todo mundo. É verdade. A entidade como a Vitória dos Bichos, aqui na região sul, é a única? Até ano passado era a única no estado. No estado? No estado. Você falou em off, né, que já está
Assim, a experiência está sendo repetida aí, né? O pessoal Tá, tem o pessoal de Palmas, do Adota Palmas. Aí. Ano passado eles montaram um centro de castrações lá também, está funcionando. Assim, eu não tenho muito tempo de conversar com as meninas de lá, mas eu sei que está funcionando. Então, Você acaba assessora, né? Dei algumas dicas de como começar, para facilitar, para não cometer os mesmos erros que eu cometi. Sofrer menos, né? Eu não sei o que tem em Gurupi, mas tem muita coisa que cresce aqui, né? Não sei se você percebeu isso. Pioneirismo. É isso, muita ideia boa, muita coisa assim que Pioneirismo. aparece primeiro em Gurupi, parece assim. Aí tem o pessoal de Porangatu, que já está trabalhando nessa ideia. Tem o pessoal de São Miguel, que já está trabalhando nessa ideia. Tem o pessoal de Redenção. Olha só. E tem um pessoal do Nordeste. Eu nem sei o nome da cidade, para te falar a verdade, que as meninas, que eu a conheci esse final de semana pelo WhatsApp. E ela já quer marcar uma reunião, que quer repetir essa dose aqui da Vitória dos Bichos lá na cidade dela, né? Eu falei assim, calma que eu estou bastante ocupada essa semana, mas até final de semana a gente marca uma reunião virtual para a gente trocar ideias. Então, assim, eu só vejo as coisas positivas, assim, não consigo vislumbrar coisas ruins em deixar de... A gente sofria muita resistência em castração, a gente tinha muita resistência em adoção de gatos. Hoje, não temos mais. Aqui eu vejo assim, aqui na UFT tem Todos tem castrados. muita gente, tem muita gente que apoia, né? Tem. Aqui tem uma cultura de aqui cuidar. tem cultura. Aqui, no mês de... Eu não me lembro se foi ano passado, ano retrasado, em julho, agosto e setembro, acho que foram 3 meses só castrando gato daqui. Aqui eu acho que o pessoal já traz pra cá. Quando algumas vezes, sabe? Eu peguei um cachorro aqui, por exemplo. Eu tenho um cachorro, tem um ano. Bonito. Aquele lá, o Alex conheceu o cachorro. Conheci. Já destruiu tudo lá em casa, né? Já. Faz parte. Isso é normal. Eu peguei ele pequenininho, cresceu, mas assim, alguém deixou aqui na UFT. Ele estava doente, né? Ele devia ter um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho. E aí deu certo. Deu Aqui, demais. de vez em quando ainda a professora de Gisele leva para castrar. Graziele. Graziele, olha. Aí, de vez em quando eu vejo umas gatoeiras lá com pano em cima, ela também gosta. eu já sei que é o dela. Ela também gosta. Então, assim, a gente vê que houve uma diminuição considerável nos animais de rua. E hoje a gente vê muita gente cuidando de animais. Mas qual era essa resistência que o pessoal tinha no começo, assim, que você falou de... Tem gente que parece que está castrando ele, né? Um pouco do machismo, eu acho. Não sei. Ninguém queria castrar seus bichos. Achava, era de conhecimento. Ah, tá. E havia essa resistência na adoção de gatos. Por quê? Porque ninguém queria filhotes e filhotes, né? Ninhadas e ninhadas. Hoje, em toda casa que você vai, tem um gato. Olha, lá em casa não tem gato, mas interessante é o que eu estava observando esses dias. Eu tenho um cachorro. Eu sempre tenho cachorro. Mas parece que eu tenho um gato que não mora. Ele fica andando em cima do muro, sabe? E o meu cachorro fica brincando pegar. com ele. Eu acho que o gato, ele tem várias casas. Porque ele anda assim, parece que a rua dele é um muro. É interessante. A rua deles são um muro. Hoje, se você andar à noite, é porque, assim, quem não está na causa não percebe. Passa, é invisível, sabe? Sim. Né? Eu tenho certeza que a partir de hoje, vocês, quando estiver andando à noite, vocês vão começar a prestar atenção. Pode falar. Que existe vários locais na cidade que tem uma vasilhinha de água e uma vasilhinha de comida. Sim, já vi, já. Mas agora vocês vão ver mais. Porque a quantidade de gente que está envolvida, castrando animais de rua, tirando do próprio bolso, ou utilizando das rifas da associação para castrar, vocês não têm noção. A associação faz rifa, né? Inclusive a gente está com manhã no andamento.
Se você vender 30 números, você ganha uma castração de cadela. Se você vender 15 números, você ganha uma castração de gatos. Então, assim, você chama a comunidade para fazer parte da associação. Ela é parte, porque olha só, ela vende 15, né? Ela vai pagar a castração da gatinha dela e vai sobrar um pouquinho para eu começar a castrar outra. Aí eu pego 2, se eu fizer 2, eu castro 3 gatas. Se vender. Então, tem fomentado muita gente. Tem um senhor que mora lá perto da associação, que eu não sei quantos blocos ele já pegou. Inclusive, ontem, ele levou 4 gatos de rua para castrar por conta da venda das rifas. Da parte que ele fez, né? Da parte que ela fez. Uma brava que era uma onça. Até levei uma mordida. Onça. Você participa? Sim. Você trabalha lá no fórum, mas... 6 horas eu tô lá trabalhando. Você fica lá ajudando lá no processo. Tem que falar. Tem ficha, aí pesa, aí puxa os anestésicos, e aí lava o material, e põe pra esterilizar, e cuida. Que legal. Tá em cima mesmo. Todo dia, de segunda... Por isso... Se você quiser se esconder de mim, é só ir lá pra casa. Tá tranquilo, sabe onde que encontra, né? E mudou, você falou também que mudou o prédio, né, Diane? Mudou. Onde é que tá agora? A gente começou a perceber que lá estava assim, a casa estava um pouco comprometida, chovia muito dentro, tinha cupim, e assim, por mais que a gente arrumasse todo ano e pintasse, parece que nunca estava limpo. E aí uma das nossas protetoras, a Márcia, foi embora para o Rio de Janeiro. E eu não sei por que eu falei para ela antes, quando ela mudou para casa, por que tu não me falou que eu queria alugar aquela casa? Nem conhecia a casa, né? Não, mas um dia eu vou me embora, porque eu vou me aposentar e vou me embora. Eu falei, quando ela falou que ia embora mesmo, eu fui lá ver a casa. Eu falei, aqui tá o local perfeito. Para ser a porque era tudo que eu precisava. Próximo da sede antiga, próximo da minha casa, né? Porque toda hora eu tô lá. E a casa era perfeita. Dava para adequar ela do jeitinho. Do meio pro fim, quando o proprietário resolveu fazer a reforma, ele ia fazer uma reforma e resolveu fazer outra reforma muito melhor. Que agora ficou 100%. Que aí ficou adequado. Aí ficou perfeito. A gente tem espaço para deixar as baias, tem espaço lá dentro. Conseguimos fazer um consultório. Às vezes a gente precisa fazer um pré-atendimento daquele animal que vai castrar, daí não precisa levar para dentro do centro cirúrgico. Onde é que tá? Onde é que fica hoje? Na Rua G. É bem pertinho da Rua G, número 59. Rua G é o bairro... É o mesmo setor União. União. É o mesmo, bem pertinho da pista de skate ali. Ah, tá. Então, não fica... Da sede antiga, a gente olha e vê a sede nova, assim. Não a frente, mas o fundo a gente vê. A história está ali, né? A história está ali, não tem para onde correr. A gente... finalizou as atividades em dezembro, né? E ainda com essa chuvarada que deu esse ano, né? A obra demorou um pouquinho para terminar. Mas foi luta, mês de janeiro e fevereiro. Deixa eu te perguntar, você tem colaboradores ali, mas é tudo voluntário? Ou você tem... Não, eu tenho alguns que eu preciso... contratados. Contratados, porque só com trabalho voluntário eu não consigo manter. Por exemplo, de manhã eu preciso que alguém vá, que limpe, porque a gente faz as castrações no período da noite, né? Então eu preciso que alguém vá, limpe, arrume as baias, organize o centro cirúrgico, esterilize tudo que precisa esterilizar, para quando à noite a gente chegar, tenha alguém, né? Então, e os veterinários, como é um trabalho real e diário, a gente já paga uma ajuda de custo para eles. Porque como a gente recebe as castrações a preços baixos, eu consigo administrar esses valores meio apertado. Sim. Arcar com a despesa, né? Porque se eu só fizesse castração, era um X, mas a gente ajuda muitas pessoas com medicamento, com ração, com uma série de coisas. Se eu fosse só comprar itens de cirurgia, daria, mas como a gente abraça um pouco mais, então não dá. Entendi. Porque eu compro medicamento, a gente ajuda uma pessoa que acolhe um animal, que resgatou um animal. A gente organiza uma consulta na clínica e depois precisa de remédio. Aí a gente... Você fala consulta na clínica... particular. Esse ponto que eu ia perguntar. Vocês não fazem consulta... Não.
Porque o profissional que tem lá é mais para É para castração. castração, né? Não dá pra gente fazer consulta porque teria que fazer uma triagem melhor, né? Teria que fazer só o pessoal da baixa renda, se tivesse que apresentasse o CAD único. É um projeto para um futuro longe ainda, né? Mas eu até pensei uma pergunta nesse sentido, que seriam os projetos futuros, né? E dada a situação de castração, que já é consolidado, né? Sim. Tá indo bem. Mas agregar também mais serviço poderia trazer só também. uma máquina de exame é 192 mil. Qual que é esse exame? Um exame. Aqueles que hemograma? você... hemograma, É complicado. Não, a estrutura fica... É caro. Aí fica... E por assim, isso que ainda compensa, né, fazer. Então, não dá. E aí você tem uma máquina de exame que você precisa para você fazer os exames, que não dá para você fazer um diagnóstico olhando para o bicho. Só, né? Somente. Mas já é o que vocês já estão fazendo, já é um benefício. O primeiro resultado foi a conscientização, né? Sim. Que você falou que a cidade de Gurupi já tem uma outra pegada, né? Uma cultura diferente. Com a cultura de castrar. Com a cultura e o cuidado com o animal, tendo água, tendo comidinha nas portas das casas, né? E assim, agora eu queria perguntar a respeito de uma situação recente, né, que aconteceu aí, situação não é nem meio chata, trágica mesmo, né, terrível que aconteceu, que saiu na mídia, nas histórias. Conta um pouquinho sobre essa história que você viu, né, morte de animais, né? Esses animais que foram vítimas de envenenamento, que a gente acredita que seja, eles são de ruas, eles foram resgatados já adultos, né? Não encontramos adotantes para eles. Alguns eram bravos ainda, não a ponto de mas não deixavam pegar, não são gatos domesticados, são gatos que moravam lá na associação antiga, né? Alguns nem moravam lá, eles vinham comer. E alguns, nós levamos 15 para a associação, e dentre os 7 que morreram, a gente já tinha levado 3 deles 5 vezes, só que eles estavam fugindo e voltando para a casa antiga. Assim, todo mundo tem direito de não gostar de um animal. Esse é um direito que eu respeito. Eu não gosto de gato, mas não tem direito de matar. Verdade. Com certeza. São 2 direitos que a gente precisa, né? Eu não gosto de jiló, mas eu não, né? Mas eu tenho o direito de não comer. O que causa espanto na gente, o que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa? Porque, parece uma pessoa que está desconectada de uma realidade. Porque assim, do mundo, sei lá, não faz sentido. Se fossem gatos que não fossem castrados, que entrassem, né, assim, que estivesse procriando, vamos supor que se fosse um vizinho, procriando o tempo todo, ninhadas em cima do telhado, ele até poderia reclamar, mas os gatos que estavam lá só tinha uma que não era castrada. E não foi por falta de tentativa de pegá-la, não. Tem 5 anos que eu tento pegar a gata. E quando ela me vê, ela corre léguas. Já sabe. Ela já nunca consegui chegar perto dela, assim, E assim, foi no prédio antigo. No prédio antigo. Vocês chegaram e encontraram os animais? Na verdade, como a sede antiga é de um irmão de uma voluntária nossa, aí a Rosângela me ligou cedinho, antes das 7 horas da manhã, dizendo que o irmão dela tinha encontrado os gatos mortos. Quando eu saí de casa, eu ainda estava na esperança de que... Não, ela falou assim, os gatos foram envenenados. Quando eu saí de casa, eu já saí preparada para levar todos para a clínica, entendeu? Para internar. Mas quando eu cheguei lá, estavam todos mortos. Teve um aluno meu que tinha um gato, né, na República lá, ele comentou também um episódio semelhante a esse aí, do gato deles, né? Que envenenaram também. Esse é o 2º episódio que eu participo de envenenamento de gatos. Aí eles levaram o gato assim de forma rápida para poder tirar, né? Nós passaram a noite toda mexendo. Às vezes dá tempo, mas tem que pegar cedo, tem que se né? pegar cedo. Teve um outro episódio de envenenamento de gatos em 2015,
lá na Rua 6, perto da academia. Antiga Matinha, não tinha, tem um barzinho agora que eu nem sei o nome, na esquina, perto do regional ali, não tinha um barzinho que é no meio da mata, assim, bem... Sei. Ali, teve um envenenamento em 2015. Esporadicamente está aparecendo Na verdade, não é esporadicamente, não. Está aumentando? O que está acontecendo na nossa sociedade? Certo. Em Gurupi, especificamente. Todos os dias eu recebo uma notícia de que alguém ou está maltratando um animal, ou matou algum animal, ou espancou um animal, ou envenenou algum animal. Ou está colocando para o lado de fora. Animais que era deles? Que era deles. Que é isso? E aí Acontece que as pessoas não querem ter, ou com medo, ou porque, não sei, não querem ir na delegacia fazer boletim de ocorrência. As pessoas que estão enxergando isso. Mas tem alguma providência das autoridades? É crime. É crime. Vocês fizeram a denúncia? Fizemos. O inquérito Está em processo. Tá seguindo. É importante que avance. Nós temos feito inúmeros boletins de ocorrência. Pode fazer boletim de ocorrência virtual, você não precisa nem sair de casa. Uhum. A gente junta as fotos, documentos, tudo. E você dá... Nós precisamos abrir os inquéritos, por quê? Porque a gente precisa de uma providência do executivo, do governador de estado, em montar uma delegacia do meio ambiente aqui. Aqui tinha uma sede do IBAMA, não sei se ainda tem. O IBAMA, não sei se tem. Eu lembro que tinha um conhecido que era servidor dali, né? Mas nunca vi mais falar da... Mas tinha uma polícia ambiental, não tinha? Tem o CIPAMA, mas... É isso, o CIPAMA tem lá na... E é isso que a gente precisa, porque nós, assim, para as coisas acontecerem, a gente tem que tomar a primeira atitude. Então, se começar a encher a delegacia de denúncia de maus tratos, de denúncia de... Aí eles vão... Aí vai sobrecarregar e eles vão ser obrigados a abrir uma delegacia especializada em investigar esse tipo de crime. E também tem aquela questão, a pessoa faz isso achando que não vai dar nada para ela, né? Exatamente. Então, a sensação de impunidade. Então tem uma certa cultura também, né? Desse comportamento doentio, vamos chamar assim, né? De maltratos, com gatos, com cachorros. Às vezes eu não sei se é um comportamento doentio ou é falta de informação. Porque antigamente os animais eram tratados como animais, né? Hoje eles estão meio que humanizados. Uhum. Na minha casa, meus gatos dormem na cama, no sofá. E hoje, assim, eu não tenho coragem de colocar um animal para dormir lá fora. A minha casa é aberta o tempo todo para eles circularem, né? E isso é um comportamento novo, porque quando na minha infância, cachorro e gato ficavam lá fora. No galpão, lá no paiol, então... Lá em casa é assim, a casa é dele também. Ele sobe no sofá, faz aquilo ali e tal, é dele. Mas fica até no quarto, né? Mas na sua infância não era assim, né? Só que pra dormir, aí eu falo, mas ele é grande, toma conta da nossa casa. Mas ele é grande. Ao contrário. Então... É grande. É mudança de comportamento. Não, mas o fato de ser pequeno ou grande, hoje não tem esse negócio mais não. Não, mas lá em casa eu tenho 2 pequenos e um grande. O grande dorme fora. Porque é o que rasga tudo, como te fala, destrói tudo. Os 2 pequenos dormem dentro. Por mim, dormiam fora também, porque eles fazem bagunça à noite. O cachorro gosta, o nosso cachorro mas gosta. Mas assim, tem casinha, tem lá o espaço para ele dormir. Também não é assim... Lá fora, né? Na verdade, como eu disse, eu tenho um cachorro na minha casa e um gato. Circulando. Circulando. Ele considera a casa dele. Ele só não desceu só não ainda desce porque o cachorro não deixa. Porque se fosse... Mas na casa, assim, tem uma lajezinha no portão. É impressionante. Você começar a observar as coisas, né? Um dia desse eu tava olhando. Ele deitou assim, ficou olhando pro outro cachorro. Por ele, tá tudo bem. Mas pro cachorro então, não. Hoje é o que a gente percebe que houve uma mudança de comportamento, né? Que eu acho que isso é positivo. Mas ainda a gente precisa avançar. Precisa avançar. Mas essas questões, essas denúncias, esses maus tratos, todas essas envenenamento, né, essas situações, elas sempre ocorreram? Sempre. Então... Sempre. Não é novidade.
Tá. Eu ia perguntar se tinha aumentado, mas... Você falou que nesse tempo já da existência da Vitória dos Bichos, nitidamente percebe-se um pouco a melhoria da conscientização, né? Sim. E também números de animais liberados aí. Você tem você tem buscado, né, interação com o município, que já participou até da lei ali, né? Já. Mas assim, você tem levado os seus dados para buscar mais participação? Sabe que você leva e aí você só leva a porta na Só cara. leva nada. E acaba que a gente cansa. Não tem nenhum vereador com essa causa que possa ser um Se nome, tem, né? Se tem, não está fazendo muita coisa. Para poder juntar forças e transformar, né? Porque não tá. eu já levei eficiente. projeto para o prefeito. Nessa gestão agora eu nunca levei nada, não. Eu confesso que eu nunca levei, porque eu já levei tantas vezes. Eu já levei projetos apresentando da mesma forma que eu apresentei aqui para vocês, dizendo por que o município tem que se interessar, a economia que o município vai ter, desenhado para ele, né? Sim, fizemos um slide mostrando para ele, ele não entendeu. Então, assim, mandei projeto. No meio pro fim, igual eu tô falando, você cansa, porque eu mandei meus projetos para todos os deputados, para todos os senadores, deputado federal, para o governador. Eu fui no governador e entreguei pessoalmente lá no Palácio um projeto. Então, assim, eu nunca nem tive um alô. Nunca. É simplesmente ignorado. E isso não é uma luta minha, da Associação Vitória dos Bichos. Isso é uma luta de todo mundo. Mas, assim, quando eles não fazem, a gente vai lá e faz, né? Não é assim? Sim. Então, a grande ajuda que você está tendo ao longo desse tempo é com a sociedade. Com a sociedade. Então, assim, às vezes em quando a gente tem dificuldade, a gente alimenta muitos gatos. A gente gasta em torno de 125, 150 quilos de ração por mês. A R$215 cada saco, lá vai 1.000 e lá vai pedrada. Então, assim, eu faço campanhas para arrecadar, para comprar ração. Porque eu destino os valores das castrações para os insumos anestésicos. Então, mas quando eu preciso de, né... A gente fez umas parcerias lá na frente, colocou o slogan nosso e vamos alugar aqueles espaços como propaganda, né? Cada parceiro daqueles vai contribuir. O valor é um saco de ração ou R$150 por mês, porque se ele me dá um saco de ração, eu não tenho que comprar. E se ele me doa dinheiro, eu vou comprar e vou destinar em ração, patê e areia para os gatos que ficam lá. Então, a gente tem já 5 parceiros lá, né? Então, a gente quer... lá deve caber uns 12 parceiros. Só que depois desse episódio dos gatos, eu não estou tendo muito tempo de ir atrás do comércio, porque... Parceiro, você fala as empresas. As empresas, locais, né? Empresas de qualquer segmento, porque é uma propaganda, né? Sim. O slogan dele vai estar lá na porta e as pessoas vão todos os dias lá. Então, de segunda a quinta, durante o dia. Eu vou conhecer uma empresa, a Antigen. Eu ouvi falar, né? Já. Então, a Antigen pode também contribuir nesse sentido, porque eu sou cofundador da Antigen. Ah, que maravilha. Então, a gente pode contribuir também. Então, a gente está fazendo... estamos com a rifa em andamento que de pouquinho em pouquinho, de 10 em 10, a gente vai, né? Vai juntando. E vende plaquinha de identificação com a coleira, que também ajuda um pouquinho. Então, a gente tenta buscar recursos de vários setores. Você me perguntou sobre o poder público. Ano passado, eu consegui um projeto só, que eu consegui dinheiro, que foi um projeto que eu fiz dentro do Tribunal de Justiça. Tá. Como eu trabalho lá, e aí eu conversei primeiro com o juiz responsável para ver que nós compramos equipamentos, né? Foi 23 mil de equipamentos novos, né? Coisas que a gente, são importantes. A rotina, né? Maior, né? Que são importantes, mas que a gente não tinha. Mais baias para cachorro de porte grande.
bisturi elétrico, que ainda a gente vai ter que treinar para utilizar, monitor cardíaco, que a gente não tinha, carrinho de oxigênio, que a gente ganhou mais um cilindro e aí precisava do carrinho para não ficar no chão. Então, compramos algumas coisinhas para melhorar. Foco cirúrgico, que a gente não tinha, a gente utilizava os refletores. Então, assim, veio os itens errados, já foi devolvido, já está chegando novamente os itens que vieram errados. O que veio contribuir para que a associação ficasse melhor, né? Aí pesquisei uma máquina de exame, o caso cai de dura. Não, esses equipamentos são bem elevados. Você deve ter visto, também tem a proposta, tem o projeto, né? Está em andamento da criação do curso de veterinária aqui da UFT, né? Pois é, será que a associação vai ser disputadíssima para fazer estágio, né? Então, eu ótimo. imagino porque vai ter uma estrutura, né? Aqui na UFT, então talvez esses exames aí também... Até eu vou fazer veterinária. Aí você é a primeira a fazer a inscrição do vestibular. Eu acho que tá bem andando, né? Justamente uma das coisas que falta é justamente a clínica, né? A estrutura que é cara, como ela falou. Não é barato. Não é barato. Não vai ser só a máquina de exame, vai ser a máquina de exame e outras. E tudo. Uma coisa que eu estava pensando aqui, dessa relação, vai ter. Essa relação com o órgão público. A secretaria que poderia ter um canal bem conectado com vocês era a Secretaria de Saúde, né? Porque ela tem os anseios para reduzir a leishmaniose. Talvez porque seja um trabalho de prevenção, né? Aí... Eu mandei um requerimento para a prefeita. Recentemente? Recente, mês passado. Pedindo 100 coleiras de Excalibur por mês, que eles estão com um projeto de encoleiramento. Eu vi isso pra O que eu queria com isso? Era incentivar as pessoas a castrarem e a encoleirarem, né? Porque, poxa, já imaginou? Eu vou lá na Vitória dos Bichos caçar e vou sair com o meu animalzinho encoleirado. Né? Aquela coleira que previne o calazar, né? Exatamente. Então, nós íamos matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Primeiro, que ia estimular a castração e segundo, que ia estimular mais pessoas a utilizarem a coleira, né? A coleira repelente. Então, até agora eu não tive retorno. Então, assim, é tão difícil. Importante, né? E assim, eu tento todas as noites, quando eu tô lá, conversar com as pessoas para elas serem multiplicadoras, entendeu? Que eu falo que a partir daquele dia a vida delas tem que fazer a diferença na vida de outros. Do mesmo jeito que alguém chegou nela, falando sobre a castração, dali para frente elas também têm que mandar pelo menos mais uma pessoa. Que essa que é a corrente do bem. Exatamente. É o boca a boca, né? O boca a boca, ela é muito mais eficiente. Mais eficiente do que as redes sociais. Porque às vezes na rede social você só tá assim, né? Só passando. Não tem engajamento tão efetivo quanto o boca a boca. Então, assim, eu tento quase todas as noites fazer esse trabalho de conscientização, explicar por que da castração para o bem-estar do animal, que evita piometra, que evita câncer de mama, que evita ninhadas indesejadas, que evita uma série de... Então, eu tento fazer esse bate-papo com o pessoal que sempre está lá todas as noites, né? Porque toda noite é um pessoal diferente. Você fala à noite lá na Vitória dos Bichos? Você trabalha até que horas? 9h30, 10 horas. Vai finalzinho do expediente, né? Eu saio 6 horas e vou para lá. Fica mais uns 3 horas lá. Então, sua jornada vai... É das 6 às 10 da noite. É puxado. Aproveitando, mas assim... Aproveitando esse momento que eu falei da questão da Secretaria de Saúde, quem sabe, né? Depois da nossa conversa aqui, as coisas podem conectar melhor. Conectar, né? Então, eu acho que é interessante. Assim, não era pra... eu sei que eles querem encolerar alguns setores, mas isso, assim... incentivaria até aquela pessoa daquele setor que naquele dia vai lá, ele vai esperar ou ele vai deixar alguém responsável. Porque às vezes muitas pessoas, não vou nem ficar aqui esperando. Mas quando eu começo a conversar e quando eu começo a explicar, as pessoas começam a ouvir e começam, essa semana... a entender, né? Porque... não estamos dando conta de tanta gente agendando para castrar. Que beleza, né? É muita gente, que coisa boa. Graças a Deus. Então, assim, a gente percebe que, apesar daquela situação delicada do envenenamento de gatos, trouxe um benefício porque muito mais gente
passaram a conhecer a Associação Vitória dos Bichos através de um fato trágico, começaram a enganjar e começaram a se interessar. Fulano, eu vi aquela reportagem. Então, assim... Sensibilizaram, né? E eu vi que vocês fazem castração, que eu nem sabia que existia. E tanta gente vê aquele cofrinho, né, no estabelecimento e coloca a moedinha para Vitória dos Bichos. Agora nós vamos ter que mudar o adesivo, porque agora ninguém anda com... Agora é Pix, agora é né? Pix, Vamos ter que colocar o QR Code. Agora que já vai lá e pronto. Então, assim, eu vejo que, assim, o que eu vejo em Gurupi um saldo extremamente positivo, sabe? Que bom, né? Um saldo extremamente positivo. Tanto que o do CCZ, eu não estou aqui para falar mal de lugar nenhum, mas o CCZ também está castrando, e que bom, podia castrar mais. Eles estavam encolerando também, né? Então, exatamente, por isso que a ideia era fazer essa conjunto. troca com a prefeitura, fazer com que a prefeitura... Nós estamos realizando um trabalho que a prefeita que deveria estar fazendo. Ela deveria nos agradecer de nós estarmos fazendo um trabalho, ajudando ela a desenvolver um trabalho, sim. né? Participando. Aham. E assim, a gente vê muito pouca coisa. Você perguntou se teve inauguração, né? Teve com balão, com balinha, com refrigerante. A gente convidou algumas autoridades, ninguém foi. Olha só que pena. Então, assim, é um trabalho nós somos umas 40 voluntárias, né? Mas eu tenho gente de fora, eu tenho gente de Dueré, eu tenho gente de Alvorada, de Formoso, de Aliança. Então, cada lugarzinho desse a gente está plantando a sementinha, sabe? Então, tem dias que vem carro cheio de Formoso para castrar animais aqui. Carro cheio. Não. Eles se juntam, se organizam, dividem o combustível e trazem para Você tem noção, assim, de quantas pessoas vocês têm nessa rede aí de... É muita gente, né? Não tenho ideia. É muita gente. Então, eu ia perguntar também, você falou do centro de zoonose. O centro de zoonose, se não me falha a memória, ele também faz a determinação se o animal tem ou não tem calazar? Faz o teste. Isso grátis, né? Uhum. Então, eu acho que está faltando uma conexão aí. Eu tenho integração, né? Integração dos setores mais, né? Do setor executivo, para poder juntar força, porque o desejo, a ação está acontecendo, os resultados estão aparecendo, estão difundindo para outras cidades da nossa região sul. Então, nós temos que potencializar isso. Quem sabe o podcast vai levar... Espero que a gente consiga ajudar, né, Alex? Também sensibilizar e levar mais essa mensagem. Eu vejo assim, Diane, vocês são muito resilientes, né? Porque você tanta porta na cara, né? Como você está falando. Tenta, mas está funcionando. É devagar. E sempre. Devagar e sempre, né? Mas está funcionando. Vai mudando a situação. Devagar. Está dando resultado. E sempre vai ter uma dificuldade ou outra, mas não desistir, né? Não desistir. Olha, nós começamos com um veterinário 2 vezes por semana. Agora já tem 3 veterinários 4 vezes por semana. Eu tenho 2 veterinários em treinamento para entrar pro bolo. Tá, todo vapor. E tenho 5 estudantes, 5 voluntários fazendo medicina veterinária. Olha aí. 5 que já estão com emprego garantido. Com certeza. Vamos dizer assim. Tem área já. Então, assim, todos eles foram voluntários na associação e se descobriram na profissão lá dentro da associação. Olha só. Com certeza. O Lucas falou um ponto aqui, quando tiver veterinário. Quando tiver o curso aqui, vai ter agendado ali. Então, assim, eu vejo a mão na roda, né? Os meninos que estão em Araguaína, a Yasmin. A Yasmin começou menina, tinha 16 anos sendo voluntária. 16? Sendo voluntária. E se descobriu lá. A profissão, né? Da vida. Aí esses dias ela me mandou uma mensagem. Tia Diane, a senhora falou um dia para mim que uma vez protetora batizada e não consegue mais largar. Falei, e a senhora tem razão. Falei, primeiro tiro senhora e tiro tia. Falei assim, uma vez batizada não tem jeito. Quem entra não sai. Não sai. Lucas, tem outro ponto que você queria falar ainda? Então, eu ia falar só um exemplo pessoal aí. Minha filha também, assim, tá cedo ainda, né? Ela vai fazer 10 anos, mas ela fala que quer ser veterinária.
E eu tenho um problema lá em casa, dois problemas, né? Minha filha e minha esposa, quando a gente sai e vê algum animal... Quer carregar pra Quer casa. carregar. A gente já levou animal lá pra castrar, pra cuidar lá Lá em na casa associação. é o contrário, é eu e minha filha. É você, né? Minha esposa, que lugar? Onde vai colocar? É. A gente Não, quer lá em colocar. casa, eu que falo isso, mas já tem 3 aqui, o que a gente vai Já tem fazer? 3. Mas nós vamos fazer um evento extremamente importante agora, final do mês. E eu gostaria muito da ajuda de vocês. Muito, Fala pra nós muito. aí. Fala um pouco. Dia 29 nós vamos fazer uma passeata. Abril é o mês laranja, né? De maus tratos, contra os maus tratos de animais. E a gente vai fazer uma passeata no sábado. A gente não vai fazer no primeiro final de semana, logo depois do episódio, que não daria tempo de organizar. E esse final de semana tem o Agro 360, que também vai estar movimentando a cidade. Então vai ser no último final de semana, dia 29, 8 horas da manhã. Lá Nós vamos sair provavelmente da frente da prefeitura até a Câmara Municipal. Para chamar a atenção da comunidade. da sobre- Praça É Santo importante. Antônio, né? É, da Praça Santo Vai Antônio até a Câmara. pega toda Avenida Goiás. Goiás ali, né? Isso sem um animal, né? Quem quiser levar, mas Pra assim, passear. é ruim porque eles Porque vão vai ter outros, sentir né? calor. É pessoa mesmo, É a pessoa. pessoa. Na verdade é uma passeata, não é uma caminhada, não. Eu pensei que era caminhada. Eu acho complicado levar os animaizinhos pra rua, no sol quente, no sol Que horário é de Horário. manhã? de manhã, 8 horas. 8 horas da manhã. Então, essa semana nós vamos organizar a questão de policiamento e, né, vamos ver se a gente consegue Estabelecer tudo, né? a questão da Bacana. passeata mesmo, para ver se a gente desperta um pouquinho para a consciência de que maus tratos é crime, né? Desenvolver, mostrar que a associação está aqui Nós vamos presente, lá. que a associação é da comunidade. Cobrar mais, né? E cobrar mais, Engajamento. participar mais, entendeu? A gente precisa movimentar que as pessoas denunciem quando vêem situações de maus tratos, que peça ajuda. Normalmente as pessoas querem falar assim: eu encontrei um gatinho aqui, vocês vêm buscar. Eu encontrei um cachorro atropelado, vocês vêm buscar. Não dá, gente. Nós somos 20 voluntários. Já leva logo, né? E peça ajuda. O que vocês podem me ajudar? Isso, né? Então, facilita, né? A gente divide a carga. Todo mundo Isso. carrega o piano junto, né? Olha, eu encontrei um animalzinho aqui, eu preciso de ajuda, tem como arrumar uma consulta, tem um remédio que eu possa dar para ele, tem alguma coisa que vocês podem me ajudar? Então, vamos dividir as responsabilidades, cada um fazendo um pouquinho, que daí fortalece todo mundo. E a gente consegue... Resolveu a situação, né? Ontem tinha aconteceu uma coisa triste. Tinha uma cachorrinha que estava parada lá no Mutuca, lá no meio da grama. Ela foi invisível para inúmeras pessoas que estavam lá. E ela estava assim, machucada? Muito. Muito. Então, assim, ela ficou invisível. Todo mundo fazendo caminhada, né? Parou pra... Ninguém parou para falar assim, vou levar para casa, ou vou pedir ajuda, ou eu vou cuidar dela. Porque às vezes qualquer pessoa pode pegar um bicho na rua e levar para a clínica. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou providenciar uma vaquinha. Mobiliza as redes sociais, né? Hoje tem tanta gente sensível à causa que não dá para dizer, não, eu vou pagar conta. Não vai pagar a conta sozinho. Muita gente acaba ajudando. R$1, eu recebo doações, gente, de R$1, de 5, de 10. E eu não quero uma doação de R$10 mil. Eu prefiro ter 10 mil pessoas me ajudando com R$1 sempre do que uma única pessoa me ajudando com 10 mil. Porque ela me deu os 10 mil, ela nunca mais vai voltar. Mas se eu tenho 10 mil pessoas me ajudando com um único R$1, que não faz diferença para ninguém, eu sou muito mais forte, eu mobilizo muito mais gente do que uma única pessoa que me dê 10 mil, porque ela só vai me dar uma vez. E o outro de R$1. E o outro ajuda também, né, de outras formas. E eu tenho gente vocês não têm noção, de doação de R$4, de R$3, de R$5, e qualquer doação pra gente é super bem-vinda. Eu ajudei uma senhora que estava com a cadelinha, com a patinha quebrada, a gente conseguiu, assim,
parece que essa semana foi o dia das patas quebradas, né? Eu não consigo ajudar todas as pessoas que me ligam, mas às vezes aquela pessoa que me ligou naquele horário eu estou disponível. Então foi no feriado, eu estava em casa, eu não ia assistir um filme, né? Acabei não assistindo o filme. E assim, ela me ligou, olha, tá nessas situações. Eu falei, não, eu vou ir para ver. Como eu não estava fazendo nada, estava descansando, eu fui lá. Mas a maioria das vezes ou eu estou no trabalho, ou eu estou limpando casa, ou eu estou fazendo alguma coisa. Então, mas naquele dia não. Então, assim, quando as pessoas escutam, a Vitória dos Bichos, liguei lá, eles não me atenderam. Não é porque a gente não quer, é porque às vezes não dá. Não tem. Não tem como. Por exemplo, amanhã eu trabalho o dia todo, eu saio de manhã às 7 horas, eu vou só chegar em casa às 10 horas da noite. Então, eu não posso sair do trabalho para resolver uma situação que a pessoa está... Você tem um ofício, né? Seu, né? Principal, né? Por isso, é importante a gente falar isso, porque muita gente não entende, né? Exatamente até onde vai o que vocês fazem, que é algo voluntário, que, enfim, né? Que a gente Dá trabalha. para segurar, né? Que a gente trabalha. Até a pessoa ter um suporte. Para esperar, cuidar, né? Assistente, até a outra pessoa. Né? É isso que você está falando, né? As pessoas importante. Tem que ser agora, né? Não dá. Você tem outra situação, né? Mas interessante esse apelo aí. A gente agora estamos entrando na parte final. Aí deixar esse momento mais aberto para você sensibilizar mais ainda a sociedade, né? E dizer que o trabalho é coletivo, né? É uma ajuda mútua, para que todos saem ganhando no final das contas com a participação de todos. A gente, igual eu falei, se todo mundo contribuir só um pouquinho, a gente vai ter uma situação diferente na nossa cidade. E ter uma cidade diferente depende de cada um de nós. Se eu saio todos os dias e deposito lixo em algum determinado local da cidade, no final do ano, né, 365 dias depois, vai estar cheio de lixo. Então, é a mesma coisa. Se eu ajudo a castrar um animal, ele vai começar o quê? Diminuir o número de animais. Então, é como eu acabei de falar. Eu não quero que as pessoas vão lá e me doem 100, 200, 500, R$1.000, 10 mil. Eu quero que cada um que esteja aqui em Gurupi, que venha ser o nosso parceiro, com o que puder, R$5, R$2, R$3, não importa. No bolo a gente consegue atender muito mais animais de rua. Olha, ontem eu levei, igual eu falei, ontem eu levei 2 gatas de rua para castrar, do meio para o fim, um já estava castrado. Mas eu percebi que era um macho castrado. Que como eu peguei ele no rápido, né? Na unha, eu não na hora só passei a mão na barriga, não vi que ele não estava que era fêmea, né? Falei, fêmea, mas não tá castrada não. E aí a outra eu peguei, e aí eu tava só com a caixinha de transporte, eu prendi na caixinha de transporte e outra eu fui segurando na unha. O perigo ainda, né? Dele, né? Do animal fazer alguma coisa. Então, hoje, agora, mais tarde, eu vou devolver ela pra rua, né? Ela tá numa colônia e tem uma senhora a Daniela, que tá alimentando ela. Ela falou, não, Jane, eu vou pagar a castração. Eu fiquei tão feliz que, né? Ela falou, mas eu quero que você me ajude, porque eu tô com 4 bebezinhas aqui pra adoção daqui uns dias. Tu me ajuda a divulgar? Eu falei, com prazer, vou te ajudar sim. Como a gente tem divulgado diariamente animais que estão aí em lares temporários ou que nasceram naquele lar, ajudando a divulgar a adoção. Animais perdidos é a coisa mais complicada que a gente vê hoje. Muitos animais na rua perdidos. Então, coloque coleirinha com a plaquinha de identificação. Eu não tenho dinheiro. Coloque uma coleirinha, escreva o nome e o telefone na coleirinha com aquela caneta que não sai. Que não sai. Tem aquele chaveirinho que é baratinho, é R$1, aquele chaveirinho de plástico. Pendure na coleira de Calazar, pendure na coleira que ele tá. Então tem várias formas de identificar. Num futuro próximo, que eu espero que não demore, eu quero ver se eu consigo chipar esses animais que serão castrados, sabe? Já andei pesquisando, mas ainda não está na hora. A gente precisa comprar o equipamento, comprar os chips, e não é tão barato.
e não sei como é que vai ser a absorção do mercado, se as pessoas vão querer pagar para ter esse chip, sabe? Mas é um projeto, né? Mas é mais um dos nossos próximos passos, né? Aí a gente teria o cadastro desses animais e tal. Legal. Tá bom. Então, assim, a gente tem muitos sonhos, né? E o legal é que o sonho ele é compartilhado com a sociedade, né? Então envolve ela, né? Seu projeto, seu sonho. Sim, o meu sonho é da sociedade, então. né? Eu só ganho trabalho, né? Perfeito. É verdade. E, Diane, quem quiser ajudar a associação, como é que faz? Como é que é? Tem o Pix, tem a conta bancária, eu vou falar aqui, mas pode entrar em contato com o nosso telefone, a gente tem um telefone. O Pix é o CNPJ da associação, né? Ou pode ir lá mesmo fazer a doação, ir lá e conhecer e ver, né? Porque tem muita gente que tem que ver, né? Tem gente que vê com as mãos, né? Então, vai lá conhecer o nosso espaço. Veja o tanto que as meninas lá, eu tenho meninas de todas as idades trabalhando, o tanto que é interessante, o tanto que desenvolve. Eu tenho uma menina que é novinha, tu vê o tanto que ela atende tão bem as pessoas que chegam lá. Então, cita a sua rede social, né? tá. Instagram. O Instagram é Vitória dos Bichos, com 2 S no final, porque a gente perdeu a primeira conta, né? Então ficou Vitória dos Bichos com 2 S. O Facebook é Vitória dos Bichos também. Então, curtem nossos vídeos, nossos reels. Agora a gente resolveu mostrar um pouquinho mais. Comente as nossas fotos, né? Faça a sua doação pelo CNPJ. O Pix está lá? Tá lá. Tá lá a opção. Tem a opção Então, lá. isso é muito importante. Estar falando com o Lucas, ela tem que toda hora falar. Curte, comenta, né? Porque realmente é relevante. Sim, porque a gente... Mais pessoas vai acabar percebendo. Conhecendo, né? Conhecendo. Agora, com o último acontecido, o nosso vídeo que foi assim... Aquele, né? Aquele. Deu 500 mil de visualizações. Então, assim, meu celular não... Chegou mais longe. Chegou um pouquinho mais longe, né? Então, a gente precisa que as pessoas comentem, né? Pode ir no direct lá e perguntar a dúvida. Tem uma caixinha de perguntas agora que a gente vai responder essa semana. Então, a gente Legal. vai dar... Informativo também, acho que vocês falaram de chocolate, não foi? Foi, de vez em quando. Então... Como a rede social ela é alimentada por nós, né? A gente também... nos intervalinhos a gente... Tem um timezinho. Agora é importante. Então não tem muito tempo. Aí às vezes a gente vê de outros locais que compartilha na nossa rede social, né? Sobre o chocolate em animais. Que não pode dar, né, pessoal? Que já não pode. Então, a importância... E eu tenho um pouco de dificuldade de montar... Aquele post. Eu tenho dificuldade. Eu sou meio jurássica. Eu não tenho a paciência também. Que a gente quer montar outros falando sobre castração, falando sobre biométrico, falando sobre a importância da vacina, né? A vacinação é extremamente importante. E essas coisas, mas devagarzinho a gente vai organizando. Aproveitar que você também falou das redes da Vitória dos Bichos, agora é hora de nós falar do nosso. Da nossa, né? Então, quem tiver interesse, gente, e quiser conhecer Vitória, só repete pra gente antes de falar nossa. Dos Bichos. Vitória dos Bichos com 2 S no final, tá? O Instagram e também o Facebook, né? Para quem tiver interesse de conhecer o trabalho da associação, que está espalhado aí pela cidade, né? A gente vê bastante. E no caso, agora sim, nas nossas redes sociais, o Instagram do podcast Fala Consciência Fala Consciência PDC, e no YouTube nós temos o canal também Fala Consciência PDC. E além disso, a gente tem uma parceria com a Unirg FM. Esse episódio vai para a rádio também. Nós já fomos. Vocês já foram também? Já, essa semana a gente foi só que não fui eu, foi a Rosângela que foi, né? Ela chamaram a gente para fazer um podcast, uma entrevista. De manhã, ela foi. Aí a gente tem um horário lá, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. A gente está logo após a Voz do Brasil. Tem podcast Fala carro, né? É legal. Dá para ouvir no carro, dá para ouvir malhando, fazendo o que quiser. Né? Correndo, também, enfim. Né? Tem o Spotify também, bem lembrado, Alex. Tem o Spotify também, Fala Consciência PDC. Tá? Então, assim, só para reforçar a importância de assistir, ver, né, comentar, porque se inscrever. São convidados altamente relevantes
que precisam ser assistidos, né? E outras pessoas têm que assistir também. Então, o que a gente pode fazer? É curtir, inscrever nos canais, seguir, né? Ajudar porque a divulgar aí o trabalho. vai mais né? longe, né, Diane? Igual você falou, né? Teve esse último post aí bem mais longe, bem um número de curtidas, visualizações. Então, isso acaba trazendo outras pessoas para ver o que Vitória dos Bichos... Podia ter sido de um pelas tema notícias melhor. boas, né? Não de uma Pois é. notícia É ruim. verdade. Enfim, acaba que essa notícia ruim que chamou a atenção. E assim, às vezes a pessoa não consegue ajudar de outra forma, né? Mas assim, se custa ajudar nada, a divulgar, interagir. Sim, já às vezes é a alguma pessoa coisa. não tem tempo, né? Ou tá acamada, mas ela pode curtir, né? Exato, divulgar, escrever, bater palma. Vai colocando, né? chamar outras pessoas, né? Exatamente. Então, assim, tem muita gente que não... Ser um voluntário também, voluntário. pode ir lá ser voluntário. Tem várias formas também. de ajudar. Tem várias formas, basta querer, né? Exatamente. Então, Mas pessoal, isso, Diane, a gente... agradecer a presença da Diane, né? certeza. Muito boa a conversa. Pode falar, Alex. Não, era isso. Eu também quero agradecer a sua presença aqui. E, com certeza, um tema muito importante. Muito E a gente faz o relevante, apelo, né, das pessoas participar, ser uma sociedade participativa. Agradeço demais o convite. Foi muito bom o bate-papo aqui. Queria ter vindo por um motivo que eu queria ter vindo era por um motivo bem melhor, né? Dizer que nós não temos mais nenhum bicho sem castrar na rua, né? Claro, mas está nesse caminho. Está um processo, né? Tá queria vir aqui dizer, olha, nós não temos mais nenhum animal sem castrar na cidade, mas a gente veio aqui, foi muito bom. Eu agradeço demais a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Não é só eu que estou no projeto, são vários voluntários, como eu falei, são quase 40. Então, a minha equipe, assim, é fantástica. Deixei eles lá trabalhando. Gente, a equipe de hoje, que eu não vou poder, vou chegar mais tarde. Vou sair daqui. Você ainda vai para lá. Ainda vou para lá. Aí eles vão engajar. Então, muita gratidão. E dizer também que nós estamos abertos em outras oportunidades, Sim, um tema exatamente. que você queira abordar especificamente, né? Um assunto, uma novidade. Ou também escrever que atingimos a meta. Enfim, muito obrigado. E a gente agradece a todos aqui nesse dia, né? E até uma outra oportunidade. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.